Olá, querido professor, seja muito bem-vindo para mais uma lição de escola bíblica da editora Kalel. Nesse trimestre, nós iremos ver sobre os desafios do nosso tempo e como o cristão deve se portar diante de tamanhos desafios. Nós estamos na lição de número 2. Você que quer adquirir, entre no nosso site www.editorakalel.com.br. Kalel se escreve com K-A-L-E-O. Entre lá que você, além dessa revista, vai ter diversos outros livros, diversas outras revistas de escola bíblica que pode te abençoar e eu tenho certeza que abençoará muito a sua vida. Nós temos também nossas redes sociais, entre lá no Instagram, Editora Kalel Oficial, Kalel Editora Oficial, e também no nosso Facebook. Entre lá, compartilhe as coisas que nós temos compartilhado, nos siga para que assim você possa estar nos ajudando a divulgar mais a editora e atingir mais pessoas com conteúdos relevantes. Nesse segundo encontro, nessa segunda lição, nós iremos ver sobre cosmovisão cristã. O texto-chave, ele está em Romanos 11:36, que diz assim, ó: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Lembrando que esse texto é o fim de uma música que Paulo canta. Paulo escreve uma música ali no final do capítulo 11 da carta aos da carta aos Romanos, e ele faz uma música ali. Na semana passada eu deixei para vocês uma dica que eu acho extremamente necessária vocês colocarem em prática, que é a questão da sabedoria diária. Crie um grupo de WhatsApp ou faça uma linha de transmissão com os alunos que você tem contato para lhes incentivar a terem o hábito de ler essa sabedoria diária. Nós temos semanalmente, aí, todos os dias, de forma diária, um texto bíblico ligado, que tem algum tipo de ligação com o que é falado na lição. Então é importantíssimo, importantíssimo você incentivar os seus alunos a ler essa sabedoria diária. A leitura bíblica está lá em Lucas 12, 54 ao 56. Meus irmãos, defina bem, deixa de forma bem clara, professor, o objetivo explícito para os alunos, né? Que é o quê? Conscientizar de que possuímos uma cosmovisão e esta afeta diretamente todas as áreas da nossa vida cristã. Sendo assim, precisamos desenvolver uma cosmovisão bíblica e cristocêntrica. O principal objetivo dessa lição é você fazer com que a pessoa entenda que todo mundo tem uma cosmovisão, seja ela cristã ou não. Todos nós somos formados, somos constituídos e fazemos uso de uma forma de enxergar o mundo, que é uma cosmovisão. A introdução ela já começa com uma frase de Martinho Lutero muito emblemática, que diz assim, ó: o evangelho é como um leão enjaulado, que não precisa ser defendido, apenas libertado. O que essa afirmativa de Lutero te fez pensar? O evangelho, gente, muitas pessoas querem incrementar ou dar um whey protein, bombar o evangelho com metodologias, com estratégias. Só que muitas das vezes isso esconde, ou pelo menos está maquiando, uma falta de confiança no poder inerente da palavra, o poder inerrante das escrituras, o poder da Bíblia, que nos mostra de forma direta e explícita de que ela é poderosa o suficiente para mudar pensamentos, quebrar cativeiros e libertar pessoas que estão presas em Satanás. Então, assim, comece já este encontro trazendo à luz essa perspectiva do evangelho suficiente, o evangelho poderoso, o evangelho como um leão, que o nosso papel é apenas abrir a jaula para esse leão rugir e mostrar toda a sua força e potência, né? Gente, a partir disso, faça essa introdução nessa perspectiva do leão, faça a introdução também da palavra cosmovisão, tenta tirar esses termos muito difíceis, tenta tirar esses termos mais técnicos e levar ele para o ambiente de todo mundo, porque às vezes as pessoas não sabem o que é cosmovisão, mas todo mundo vai entender o que é uma forma de enxergar o mundo, entendeu? Então traz essa realidade, o seu papel como professor é decifrar, né, esses códigos, essas palavras, para que seja acessível a todos. No quadro amarelo, que é de subsídio de professor, nós temos uma citação aqui bem importante, diz assim, ó:
Apesar do termo ter nascido na filosofia do iluminismo, ele foi incorporado na teologia muito rapidamente através do trabalho de dois grandes teólogos, o apologeta escocês James Orr e o estadista teólogo holandês Abraham Kuyper. Eles aprofundaram neste tema pela sua extrema relevância para os cristãos contemporâneos no seu desafio de entender, de enfrentar os dilemas culturais do seu tempo. A cosmovisão, né, ela não nasceu em um ambiente teológico, ela nasceu em um ambiente filosófico. Ela nasceu a partir de uma visão de um filósofo chamado Kant, que ele interpretou, ele tinha duas formas ele foi extremamente influente, e influenciou muito a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma ocidental de ver o mundo. Mas o Kant, ele entendeu, a partir de suas observações, a partir dos seus estudos, que nós somos formados por diversas coisas agregam a nossa formação e nós temos uma forma de enxergar o mundo. Existem lentes que nos levam a enxergar os acontecimentos, ao ponto de que o mesmo acontecimento ele pode gerar resultados diferentes em pessoas diferentes. Pense só a seguinte situação: uma luta esportiva, né, um UFC, uma luta de boxe, ela pode, em determinados lugares do mundo, ela tem uma aceitação maior. Em outros lugares, ela tem uma aceitação menor. O que difere é essa forma de enxergar o mundo. Por exemplo, se nós pegarmos a perspectiva de trabalho, existem culturas onde o trabalho é algo extremamente enraizado na cultura, em outras sociedades não. Pega, por exemplo, a realidade da corrupção. Aqui no Brasil, determinados atos de corrupção são aplaudidos, né? São vistos como um registro cultural, né? O jeitinho brasileiro. Se você pega em países como o Japão, por exemplo, se algum político ou algum um grande burocrata for pego em atos de corrupção, a vergonha é tanta que ele se mata, ele não consegue viver com aquela vergonha. Então, isso é cosmovisão, são formas de enxergar o mundo, acontecimentos iguais, mas com resultados diferentes. Então, a cosmovisão serve para nos levar essa perspectiva de como as pessoas reagem aos acontecimentos e o porquê que elas reagem dessa forma. Pense, no ponto 2, nós temos a metáfora do iceberg. O que é essa metáfora? É o seguinte: o iceberg é uma grande massa de gelo, que fica uma parte dessa grande massa de gelo, ela fica para fora da água. Só que ela é apenas 10% da grande massa que está submersa, que é 90%. Então você vê um iceberg, você vê só aquela pontinha fora da água, mas para baixo dele existem 90%, a grande maioria da parte do que de fato é o iceberg está submerso. E a metáfora do iceberg trata justamente por isso. Do quê? Onde só exteriorizamos apenas 10% daquilo que nós somos para as pessoas. 90% dos nossos comportamentos, opiniões, dos nossos preceitos, dos nossos anseios, eles estão submersos em nós. Eles estão para baixo da linha comum de convivência. Essa é a metáfora do iceberg. Então as pessoas, elas não são 100% verdadeiras, ou pelo menos não se demonstram totalmente, plenamente, em um ambiente de trabalho, em um ambiente de igreja, em um ambiente de escola. Elas ocultam determinadas coisas, a maioria das coisas dela por uma questão social, né? Então, só que de forma inconsciente, essas coisas acabam afetando nos seus comportamentos e reações mais bruscas, né? Por mais que ela tente esconder, ela acaba tendo momentos em que isso sai, isso emerge para a superfície dela, né? Aplique o texto a partir disso. Faça a aplicação do texto, professor. Reflita bem nesse ponto que é deixado aqui nesse subsídio para o professor na parte amarela. E só então você vai entrar no ponto 2, que é quando nós vamos falar especificamente sobre o que é cosmovisão bíblica, né? Por quê? Cosmovisão é uma forma de enxergar o mundo. Foi isso que a gente tratou no primeiro tópico. Só que nós precisamos aliar isso à verdade bíblica, que é o quê? Uma cosmovisão bíblica, que é uma forma de enxergar o mundo a partir das lentes das Escrituras, a partir daquilo que as Escrituras nos demonstram, né? Então, o objetivo dessa lição não é falar sobre o que é cosmovisão de uma forma geral, é falar sobre o que é cosmovisão bíblica. Então,
você pode começar a trabalhar aqui uma perspectiva de ir além desses conceitos teóricos. O seu objetivo principal é ir para além de uma alegoria simples, um conceito teórico distante, acadêmico, né? E aqui você vai entrar e trabalhar isso. Olha só o que fala em um dos pontos. Ver o mundo a partir da lente bíblica vai além da crença do criacionismo. Olha só essa reflexão, ponto é profunda. Você achar que você tem uma cosmovisão bíblica não é só você reproduzir falas, teorias, linguagens, vocabulário presentes nas escrituras. Não é só, por exemplo, você acreditar que foi Deus que criou o mundo, né? É mais do que um estudo aprofundado das escrituras. Olha só outra reflexão importante. Cosmovisão bíblica não é só você ser um estudioso das escrituras. O conhecimento bíblico precisa ser aplicado não apenas ao campo das ideias e do conhecimento, ele precisa me transformar em uma carta aberta, como menciona Paulo no capítulo 2 da carta aos Coríntios. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Olha só que definição rica que nós temos a partir de uma execução na prática da cosmovisão cristã. Não basta você falar que é crente, não basta você responder uma pesquisa dizendo que é cristão, não basta você ler a Bíblia, não basta você ter um linguajar cristão, você precisa colocar em prática. As suas atitudes precisam exteriorizar aqueles 90% do iceberg que está aqui dentro de você. Então, assim, ter uma cosmovisão bíblica é a luta ao qual nós devemos ter diariamente. O exemplo de Paulo vem no 2.2, que fala justamente sobre a transformação de Paulo, como se deu essa transformação, e de Paulo como exemplo de uma cosmovisão bíblica. A partir disso, você vai aplicar o texto e entrar no ponto 3. Uma cosmovisão sustentada em Cristo. Olha só que perspectiva importante. Cristo, ele é a solução para a deteriorização da nossa cosmovisão. Cristo, ele é o único caminho ao qual nós temos como algo seguro e sólido para pisar e temos a certeza de que o resultado será numa vida cristã. Todos os comportamentos que derivam, que são distantes, por mais que sejam paralelos, mas que são distantes de Cristo, eles até podem parecer cristãos, mas não são cristãos. Certo? E a solução para isso é o quê? Você colocar em prática aquilo que Cristo colocou. Olha só, página 19, primeiro parágrafo. Aos Colossenses, Paulo define de forma última a realidade ao qual estamos envolvidos. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. É extremamente profundo e esclarecedor olhar para o texto de Colossenses e enxergar que Cristo é a única forma viável de se viver para que possamos alcançar a vontade do Pai. Executar as obras de Cristo é a única forma segura que nós temos para executar a vontade do Pai. Para ser segundo o coração de Deus, nós precisamos olhar para o Cristo bíblico, o Cristo encarnado, relatado e descrito nas Escrituras e reproduzir na íntegra em nossos corações e almas e atitudes tudo o que ele fez em terra. Gente, uma outra perspectiva importante aqui, que caminha para o final, é a necessidade de nós entendermos e destruirmos, desconstruirmos um conceito que muitas pessoas têm, de entender que existem divisão na vida.
que você pode ter uma vida dualista, que, por exemplo, você, como cristão, é cristão a partir das 6 horas da tarde. Das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, você está no teu trabalho e você não precisa ser cristão, né? Não, a intenção desse tópico é você entender de forma última que você é chamado para ser cristão em todos os lugares. No seu trabalho, na sua casa, entre seus familiares, em todos os ambientes. Você é chamado para ser cristão. Trabalho aqui a perspectiva dessa vida dualista, onde pessoas acham normal. Os colegas de trabalho dele não sabem que ele é cristão. Ou as pessoas que vão para a faculdade ou para a escola e ninguém ali sabe que ele é cristão. Isso quer dizer que ele não tem uma cosmovisão 100% bíblica. Atingindo uma cosmovisão contextualizada. Aqui por último nós temos o exemplo de Paulo no Areópago. Paulo, ao chegar no Areópago, lá em Roma, lá em Atenas, perdão, ele faz uso de uma contextualização sem ferir as escrituras. Paulo, ele não distorce, nem faz adaptações ao evangelho. Ele faz uma contextualização para que as pessoas pudessem entender quem é o verdadeiro Deus a partir da fala e dos atos de Paulo. Amém? A partir disso, aplique, faça a conclusão e a reflexão junto com seus alunos, que eu tenho certeza que será uma lição muito rica. Você não se esqueça, professor, de ir lá no nosso site, fazer uso dos subsídios que nós fornecemos. Nós temos disponível lá PowerPoint, os vídeos no YouTube. Divulgue com os professores que você conheça que também fazem uso da lição da Escola Bíblica da Kalel. E entre lá no nosso site, no nosso Instagram e no nosso Facebook. Que Deus abençoe vocês ricamente. Deus abençoe.